Ei, tá tudo bem por aí? Olha, é só na realidade um teste. Enquanto o E aí Colim não volta a ser gravado direto dos estúdios da TBR, os suntuosos estúdios da TBR aqui em Bauru, muitos assuntos estão acontecendo, muitas dúvidas, muita gente me abordando, né? Pelas ruas, enfim, por onde a gente passa, até para tirar essas dúvidas. E aí, quando eu chego nos lugares, é engraçado. E aí, Colim? É curioso isso. E por essa razão, o podcast que a gente já vem fazendo desde 31 de julho, lá com a TBR, ganhou esse nome de E aí Colim. Turma, vamos direto ao ponto. São alguns casos que aconteceram aqui em Bauru, foram registrados aqui, e as pessoas estão com muitas dúvidas a respeito desses casos. E por isso, né, por essa razão, as pessoas me param e querem tirar as dúvidas a respeito desses casos. Vamos começar falando pelo caso da dona Dagmar Streger, uma idosa de 76 anos que foi brutal e covardemente assassinada pelo casal de caseiros. O Paulo Vieira, 55 anos, a Daniele Vieira, de 40, ambos, segundo as investigações da polícia, dependentes químicos com problemas com entorpecentes, e esse casal já vivia há 4 anos nessa propriedade. Antes da gente falar do crime, vale falar a respeito do contexto. 4 anos atrás, a dona Dagmar, ela tinha acabado de ficar sozinha, viúva, e aí muitos caseiros trabalharam ali naquela propriedade no Rio Verde, bairro da zona rural de Bauru, e aí, num certo momento, esse casal acaba fazendo ali o contato com a dona Dagmar, que até então trabalhava como feirante, ela tinha sempre uma barraquinha nas feiras aqui em Bauru, e a dona Dagmar também vendia os ovos da granja dela, e ela fazia essas vendas ali mesmo no Rio Verde. Pois bem, 4 anos atrás ela contrata esse casal. Só que esse casal, muito preguiçoso ao longo do tempo. Só que a dona Dagmar, sozinha, muito provavelmente, e aqui não é nenhum pré-julgamento, muito provavelmente por causa da carência, ela acabou adquirindo ali uma certa dependência desse casal. Até então a tratavam muito bem, pelo menos os relatos que a gente obteve indicam, né, nessa direção. Até que num certo momento a dona Dagmar ela chega a doar um pedaço de terra para o Paulo e para a Daniela. Ela doa um pedaço de terra para que eles trabalhassem essa terra, porém, uma certa desídia, né? Preguiça, para ser mais claro. Eles acabaram não trabalhando a terra e a dona Dagmar, muito bondosa, foi lá e comprou essa terra de volta. Ela doa a terra primeiro e depois ela compra essa terra de volta. Ela chegou a dar para o casal uma caminhonete, eles tomaram muitas multas, embora a caminhonete não tivesse sido passada no nome, né? Enfim, nos nomes dos dois caseiros, mas enfim, eles tomaram muitas multas, quase que a dona Dagmar ela se enrola por causa disso. Pois bem, até que chega ali por volta de 18, 19 de dezembro. A polícia acredita que a dona Dagmar ela tenha sido assassinada no dia 18 de dezembro. No dia 19, alguns vizinhos já notam a falta dela, alguma coisa está estranha, até que por volta ali do dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, os vizinhos estranham, vizinhos ali de propriedade, inclusive até os feirantes com os quais a dona Dagmar trabalhava. Eles estranham, né? E causa estranheza a ausência da dona Dagmar. E o que eles fazem? Procuram a polícia. Procuram a Polícia Civil e o caso de imediato vai para a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, quase que eu esqueço o significado da DIG, que hoje é conduzida de maneira muito competente pelo Dr. Alexandre Protopsaltes. O nome é complicado, mas a competência dele é algo que o precede. E de imediato, por se tratar de uma idosa, a polícia começa as investigações. Quando a polícia chega na propriedade onde a dona Dagmar morava, lá no Rio Verde, repito, bairro da zona rural, algumas coisas causam estranheza. Por exemplo, a casa onde os caseiros viviam. A casa tinha todos os indícios do mundo, mas assim, em péssimo estado de conservação. E aquilo soa para a polícia como uma pista. Por que esse casal abandonou essa casa de maneira tão apressada? Eles fazem a mesma verificação na principal casa da propriedade e a dona Dagmar, claro, não estava mais lá, e eles notam que o cenário é diferente. Não, muito pelo contrário, estava tudo organizado. Um indicativo de que a dona Dagmar não saiu às pressas. E aí, com base nas informações dos vizinhos, os policiais eles detectam a falta de uma Fiat Strada, que a dona Dagmar, pelo que se sabe, ela tinha adquirido essa Fiat Strada, um utilitário,
alguns meses antes para poder trabalhar. E a Fiat Strada não estava lá. Pois bem, a primeira informação, casa abandonada, mais a Fiat Strada, aí eles começam a puxar informações a respeito do casal e eles descobrem que o Paulo era de Tatuí. Opa, tem alguma coisa aqui que pode linkar. E aí, a importância das investigações. É sempre muito importante valorizar as investigações. Os policiais civis, então, começam a rastrear e a monitorar o caminho feito pelo veículo, feito pela Fiat Strada. Mas não deu outra. Rastrearam a rodovia Marechal Rondon, enfim, com auxílio das câmeras, concessionárias, ou, enfim, trechos, não é? Das concessionárias que administram a rodovia Marechal Rondon, até que esse carro é visto na Rondon e também é localizado na cidade de Tatuí, muito disso, e aí, isso é uma dedução lógica, muito disso pode ter acontecido graças ao Muralha Paulista. Muralha Paulista funciona lindamente bem. Uma outra hora, num outro vídeo, a gente fala mais a respeito do Muralha Paulista. E aí os policiais civis chegam no paradeiro do carro. Só que o carro não estava mais com o Paulo nem com a Daniela. Paulo e Daniela trocaram a Fiat Strada por uma caminhonete. Eles pegam uma caminhonete S10, mais antiga, e com essa caminhonete eles voltam para Bauru. E o que eles fazem? Isso já por volta do dia 25, 26. O que eles fazem quando chegam aqui? Eles trocam a caminhonete, lembrando, a Fiat Strada é trocada por uma caminhonete, eles pegam essa caminhonete, voltam para Bauru, e aí essa caminhonete é entregue para um homem que seria um traficante, fornecedor de entorpecentes para o casal, segundo o que eu apurei com a Polícia Civil. E aí, aqui em Bauru, eles trocam de carro pela segunda vez. Aí eles pegam um outro carro, seria, se eu não me engano, um Astra, se não me falha a minha boa memória. Com o Astra, eles vão para o estado do Paraná. Chegando no Paraná, e aí o auxílio da Polícia do Paraná foi de fundamental importância, a Polícia do Paraná auxilia a Polícia Civil de Bauru, e os dois, tanto Paulo quanto Daniela, eles são presos num acampamento de ciganos, onde eles pretendiam trocar o veículo, agora, o Astra, por um Cadete. E eles fariam isso num acampamento de ciganos, no momento em que foram abordados e presos pelos policiais civis do Paraná. Trazidos aqui para Bauru, foram confrontados, o Paulo informalmente diz. Por quê? Porque a evidência da Fiat Strada já estava caracterizada. Os policiais também quebram o sigilo bancário da idosa e observam que havia movimentações nas contas dela. Ou seja, para a polícia já não é mais um desaparecimento. Para a polícia trata-se de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E aí, conversando ali com o casal, o Paulo entrega. O Paulo diz que assassinou essa senhora, ainda não se sabe como. Ele acabou jogando o corpo dela num poço desativado, 30 metros de profundidade, que fica ao lado de onde era a casa central ali, a casa grande do sítio da dona Dagmar. E aí começa um trabalho complicadíssimo. Por quê? Porque a Polícia Civil não tem como escavar, os bombeiros também não têm como escavar. Entram em cena os funcionários públicos municipais, coordenados pelo Etelvino Zacarias, que é diretor da Secretaria Municipal de Obras. E já são 9 dias de um trabalho complicadíssimo, complexo, o poço é encapsulado, né? Tem aquela estrutura do começo até o final. E o Paulo, nesse depoimento, ainda que informal, ele diz que joga o corpo e joga muita terra, alguns sacos de esterco sobre o corpo. Imagina só a dificuldade que não, né? A dificuldade para localizar esse ponto. E desde então, 9 dias de trabalho, os policiais civis coordenando tudo, os funcionários públicos começam a fazer essa escavação, e até aqui, repito, são 9 dias. Até aqui, até o presente momento, é um trabalho que custou aproximadamente 30 mil reais e não vai acabar tão já. Por quê? Porque os funcionários públicos, com 3 escavadeiras, mais uma pá carregadeira e também um caminhão, eles precisaram, o Zacarias teve que mandar mais uma máquina, eram 2, agora são 3 escavadeiras, para que eles possam então chegar até o ponto mais profundo desse poço. Quando isso acontecer e toda essa sujeira for retirada, madeira, entulho, etc., e esses sacos de esterco, aí vai ter que entrar em cena a polícia científica. Os policiais, né, do IC, do Instituto de Criminalística, eles vão até lá, e aí pode ser que depois desse trabalho, depois dessa perícia, aí é possível então, e isso deve acontecer, que os bombeiros façam ou se incumbam do trabalho de remoção. Porém, o trabalho dos funcionários públicos municipais não para.
Porque depois toda essa terra, e é terra, hein? É uma quantidade gigantesca de terra. Só para você ter uma ideia, essa cratera enorme que teve que ser aberta, ela já está com 23 metros de profundidade. Eu estava fazendo uma estimativa, e até num outro vídeo eu explico, uma estimativa a respeito dos metros cúbicos de terra retirados em 9 dias. É possível que até aqui os funcionários públicos municipais eles tenham removido 16.200 toneladas de terra. É uma coisa absurda. E num outro vídeo, num outro momento, eu explico esse cálculo aproximado que a gente fez. Então é essa a situação de momento, ainda vai demorar um pouco para que o corpo da dona Dagmar ele seja localizado. E a grande dúvida das pessoas é a seguinte: Colima, será que o corpo está ali? Será que de repente o Paulo falou a verdade? Imagina o que não vai acontecer no sistema se ele estiver mentindo. Porque nesse momento ele está com advogado, os dois estão com advogados, etc. Parece que agora com advogados eles preferiram o silêncio, mas porém eles deram essa indicação para a polícia. O sistema carcerário já não os vai perdoar. É uma brutalidade que nem o sistema aceita. Então eu acredito que o Paulo não tenha mentido para a Polícia Civil e que de fato o corpo esteja ali, num trabalho altamente complexo e difícil que ainda vai muito longe. E aí outras novidades eu trago aqui para vocês com exclusividade, até porque aqui é como a gente faz no E aí Colim, a gente informa, mas também comenta, analisa, para que você sempre tenha a possibilidade de formular a sua opinião, ok? Tchau pessoal, até sempre!